profeta, e todo o povo a Jeremias, anunciando esta palavra na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado, que disseste a todo o povo, pegaram nele o sacerdote e o profeta e todo o povo, dizendo: certamente morrerá. O povo costumava estar na casa de Deus, nesse tempo tão maravilhoso, que a presença de Deus naquela época, Deus habitava através de um templo. Esse povo fariseu, sumo sacerdote, todo o povo estava nesse lugar, nesse templo, adorando a Deus, mas de forma incorreta, de forma aquilo que Deus não queria. Mas Deus levanta não somente Jeremias, mas como vários profetas. A César de Afá se encontrava diante do templo para proclamar essa palavra do Senhor. Então o povo acha que Jeremias está trazendo algo que não é de Deus, e começa agora a juntar todo o povo, todo falso profeta. Quando o verso 11 pega Jeremias pelo braço e diz: tu é réu de morte, Jeremias, porque está pregando contra a casa de Deus. Mas o povo estava convertido. O povo parava de adorar a Deus para adorar deuses estranhos. A Bíblia diz que esse povo acendia incensário dentro da casa de Deus. E a fumaça subia. E Deus ali vendo o que aquela nação estava fazendo para com o nome dele. Igreja, não são de forma nenhuma diferente nos tempos de hoje. Observe no tempo de hoje. As pessoas estão deixando de adorar o Criador para adorar uma criatura. O povo está tirando a convicção que Deus é o Senhor para botar em um homem falho, pecador. Observe esse vice-cantor, um famoso, uma pregadora famosa. Vê se aquilo estava abarrotado. Vê se as pessoas não estavam aqui na casa de Deus. Esqueça. Não adora aquilo que Deus construiu, mas adora aquilo que Deus ele é. Glória a Deus, aleluia. Deus é grande, igreja. Deus pode fazer algo maior do que nós pensamos. Mas o povo não fica contente ainda. Jeremias começa agora a insistir para que aquele povo ouça a palavra de Deus. E não ouve mais. O povo está surdo, espiritual. O povo está cego. Porque muitos nos tempos de hoje estão cegos. Muitos não querem enxergar a verdade. A palavra de Deus diz que existia 70 discípulos andando com Jesus. Jesus curava, profetizava, alimentava aquele povo. E o povo estava com Jesus ali, 70 discípulos. Mas quando decide Jesus agora pegar um evangélico duro, todos eles abandonam, só fica 12 discípulos. Hoje, a geração de hoje não aguenta pregar a verdade, porque a verdade dói. A verdade dói. Tantas igrejas têm pastores, presbíteros, evangelistas, muitas pessoas em ato de adultério em cima do altar e quer pregar algo de Deus. Por que não lembrar da mulher? Por que não lembrar da mulher que foi apedrejada no ato de adultério? O fariseu, homem de Deus, conhecido lá Corá, pega aquela mulher querendo apedrejar, não aquela mulher, mas sim o nosso Senhor. O que me chama a atenção, porque Jesus disse para aquela mulher: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas o que me chama mais ainda, igreja, é porque Jesus não permitiu que aquela mulher fosse apedrejada. Alguém de vocês sabe dizer por que aquela mulher não foi apedrejada? Porque não estava o marido com aquela mulher. Os fariseus querem pegar Jesus. Como pega Jesus? Levando somente a mulher. Se leva o homem e a mulher, a obrigação de Jesus era obedecer os 10 mandamentos. Obedecer a palavra de Deus. Porque o único homem que cumpriu a lei foi Jesus. Se ele leva a mulher ou o homem, Jesus tinha que matar. Não Jesus matar, tinha que ordenar ele, aquela mulher, e ele ser apedrejado. Mas voltando para a mensagem de Isaías, mas a Bíblia me leva agora lá no livro de Ezequiel, capítulo 8 e versículo 11. É uma mensagem, está aqui, marquei, Ezequiel capítulo 11, do versículo 8, 11. Vou ler o 3. E sucedeu
estava a mão de um, estendeu a mão de uma mão de um, tomou pelo cabelo da minha cabeça, e o Espírito me levou entre a terra e o céu, e trouxe a Jerusalém, e em visão de Deus, até a entrada da porta do templo, do pátio, de dentro que olhasse para o norte, onde estava colocando a imagem do ciúme de Deus, do ciúme que provocava a Deus. Ezequiel agora vem dizer que aquele povo, ele pega dentro da casa de Deus as imagens de Baal, várias imagens na casa de Deus, e começa agora a pintar a casa de Deus. Começa agora a desfazer das coisas de Deus. E Deus, ele vai mostrar a Ezequiel: Ezequiel, venha comigo. A Bíblia diz que Deus pega Ezequiel pelo cabelo e leva ao átrio do templo, ou seja, na câmara escondida. Muitos sacerdotes, muitos povos de Deus estavam ali adorando a Deus, escondido, ninguém sabia. Então Deus agora levanta o profeta Ezequiel e mostra a ele, e fala: Ezequiel, cava, porque tu vai ver abominações piores do que eles estão fazendo dentro do meu santuário. Então Ezequiel começa ali a cavar. Ezequiel ali começa a cavar, e Deus agora revela o que aqueles homens estavam fazendo. Estava prostrado diante de imagem. Quanto hoje não tem se prostrado diante das lutas, diante das perseguições, e esquecendo que Deus é grande, esquecendo que Deus é maior. Quanto hoje não está se prostrando diante de um cantor famoso, diante de uma pregadora famosa. Hoje as pessoas se vendem facilmente. O que nós passamos não são nada para o que está para vir. O que me chama a atenção mais ainda, no capítulo 7, vamos lá, no 5. E disse-me: filho do homem, levanta agora o teu olho para o caminho do norte. Deus falando com Ezequiel. E levantou os olhos para o caminho do norte, e eis que a banda do norte, a porta do altar, estava ali, estava a imagem do ciúme de Deus, a entrada. E disse-me: filho do homem, vem tu o que ele está fazendo. Deus fala com Ezequiel: vê tu o que ele está fazendo. Agora grande abominações que a grande abominação que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. O povo estava profanando o santuário de Deus, porque naquela época Deus se encontrava no santuário, Deus se encontrava dentro da casa dele, no tabernáculo. Mas hoje, diferente de hoje, igreja, hoje Deus, ele se encontra aqui nessa igreja quando um ou dois está aqui. Porque se ele passar dessa porta para fora, ele não se encontra mais aqui dentro. Porque Deus diz que ele não habita no templo feito pela mão do homem, mas feito por ele mesmo, que é em nós. Deus agora mora em nós, quando nós guardamos a sua palavra. Então o Senhor vem a dizer mais, no capítulo 9: então me disse: entre e vê a maldade das abominações que eles estão fazendo aqui. E entre os olhos, e eis que todos e eis que os olhos, e eis que todos foram de répteis e de animais abomináveis. E disse: todos os ídolos da casa de Israel estava pintado na parede entre todo o redor. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, como Jazim, filho de Safá, que se achava no meio dele, estava em pé diante da pintura, e cada um tinha na mão o seu incenso
incensário, e subiu uma espécie de nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Deus faz nas trevas? Cada um nas suas reclama, né? Pintada de imagem. E ele disse: ó Senhor, não nos vê o Senhor abominação na terra? E disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que esta que está fazendo. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que estava na banda do norte, e eis que estava ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Estava ali não somente anciões, homens conhecedores da Bíblia, homens que serviam a Deus, homem que dirigia o povo a Deus, estava ali servindo a outros deuses. Aquela mulher estava chorando por um Deus chamado Tamuz, Deus pagão, para que eles trazissem chuva sobre a face da terra. E Deus ali estava vendo tudo, ainda por cima mostra Ezequiel. Ainda lá a Bíblia diz no capítulo 15: e disse-me: viste, filho do homem, verá ainda abominações maiores do que esta. Não existem abominações. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o e o átrio, certo, né? De 25 homens de cor para o templo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que eu entendo aqui? Que existia 25 sacerdotes no capítulo 15, que eles deixam de servir a Deus e chega agora a virar isso aqui, ó. Eles estão adorando a Deus Tamuz, Deus babilônico, deuses estranhos. Então ele chega diante do altar, logo dele adorar o Criador, ele faz isso. Ele dá as costas e começa a adorar o sol. Ele deixa de adorar a criatura, ele deixa para adorar o Criador, para adorar a criatura agora. Nós somos diferentes hoje. Igreja, muitos de nós não quer mais ouvir a verdade de Deus. Hoje nós não temos coragem de chegar para uma pessoa e falar: você está em ato de adultério, você está errada, se arrependa. Jeremias, ele falava isso, não era gostado por povo. A Bíblia diz: se eu me aproximar do mundo, se torno inimigo de Deus. Ou seja, se eu agrado o mundo, eu desagrado a Deus. E se eu agrado a Deus, eu desagrado o mundo. Mas a maioria das igrejas estão agradando mais o mundo, com medo de perder membro dentro da casa do Senhor. Não importa, tanta gente na igreja, Deus tem que adorar Ele em espírito e em verdade. Deixa de abominações na casa de Deus, porque Deus vai cobrar. Um dia Deus ele vai cobrar com grande ira. Não pensa que Deus não está vendo, porque Deus ele está vendo tudo. Não esconda. Igreja, você sabia que Satanás, muito crente diz que Satanás não tem poder, mas ele tem. Porque quando ele diz que ele tem poder limitado por Deus. Porque quando Saul se encontra afastado de Deus, ele vai buscar uma feiticeira. E a feiticeira traz o espírito de Satanás em forma de Saul. Você acha que Satanás não pode entrar aqui dentro e pregar a Bíblia? Pode, porque ele tem autoridade não, porque ele é ousado e a Bíblia diz que ele tem o poder de transformar em anjo de luz. Nós estamos aqui, mas tem muita gente dentro da casa do Senhor de mal do irmão. E Deus não se agrada. É necessário a gente se libertar verdadeiramente se a gente quer subir. A gente fala tanto de ir para o céu, mas a gente não quer ir para o céu. Porque aqui está a forma correta de eu subir e de eu ficar. Tem uma coisa que a gente fez muito aqui no nosso ministério. E diante de Deus é errado a Arca da Aliança. Quando a gente faz uma campanha da Arca da Aliança, Deus ele não se agrada, igreja. Vai lá no livro de Ezequiel, capítulo 3:8. Confira comigo. Ezequiel
10. Glória a Deus. Um momento. Então o Senhor, Ele vem falar na palavra dele que quando nós fazemos a arca do Senhor, nós se encontra aborrecendo Deus, que a Bíblia diz que nem para lembrar da arca do Senhor nós deveríamos lembrar. Deus não quer que a gente lembre mais da arca, nem faz menção em seu coração sobre a arca, porque isso foi naquele tempo. Deixa eu mostrar que eu marquei aqui, caso eu esqueça, na Bíblia mesmo. 3,16. E sucedeu que quando vós multiplicar e frutificar na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhe virá ao seu coração, nem se lembrança, nem a visitarão, nem se fará outra. Quando eu faço outra arca da aliança, eu estou adorando a ela. Você sabia? Quando eu faço algo que eu vou me prestar à arca, eu estou dizendo que Deus ainda se encontra lá dentro da arca da aliança. Quando eu vou diante de uma cruz que teve essa semana, aonde eu estava, colocasse-se uma cruz e a esposa fosse ir lá até aquela cruz. Você sabia que quando eu vou até a cruz, eu estou dizendo para mim mesmo que Jesus ainda está morto? Jesus não está morto, Jesus está vivo, igreja. A Bíblia diz que o povo dele padece por falta de conhecimento. As orações das pessoas que não estão bem com o irmão, com o esposo, com o marido, não sobem para Deus. No livro de Mateus, capítulo 9, depois do Pai Nosso, se tu não perdoar o teu irmão, eu vejo o Senhor, não perdoa. Então tem muita gente que ora de mal do irmão, Deus não está recebendo. Deus ouve porque Ele não é surdo, mas Ele não responde. O Senhor está voltando, igreja. Meu povo está disperso, a maioria não dispersa. Paulo diz, depois da minha partida, entraria lobo e devorador na casa de Deus, e farão vós negócio. Tem muito precisando de quê? De libertação novamente para com Deus. O povo está transformando a casa de Deus em muita heresia. É muitas coisas que Deus abomina. Aonde já se viu ungir vassoura para vender para um membro. Tem ministério fazendo isso, igreja. O povo está cego, com medo de pregar o evangelho, porque muitos estão morrendo nas drogas, na prostituição, porque os crentes têm se torcionado. Eu e vocês têm parado de pregar o evangelho. A Bíblia diz por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, mas eu e você tem medo de morrer. Mas fala tanto sobre o céu, mas a gente tem medo realmente de morrer. João Batista chega diante de Herodes. Mito diz, vai saudar Herodes. Não alista, Herodes, tu possuía a mulher do teu irmão. Aonde foi que ele perdeu a cabeça? Dentro de um palácio. Muito tem a mania de julgar Tomé, porque só viu Jesus se creu. Mas alguém sabe me dizer qual foi a forma que Tomé morreu por amor a Cristo? A Bíblia diz que Tomé foi pegado vivo e jogado numa fornalha de fogo por amor a Cristo. Os discípulos sofreram. Hoje o evangelho não é nada comparado àquilo. Hoje as pessoas estão saindo por falar de outra. Vou sair porque está falando de mim. Vou sair porque está falando de A. E Deus olha para Cristo. Jesus, no momento algum, Jesus falou assim: olha para Abraão, olha para Moisés, olha para Isaac, não, olha para mente para mim. Porque se eu olhar para um de vocês, eu vou pecar, igreja. Aprenda uma coisa. Moisés era bem próximo de Deus. Então Moisés, um Deus aqui na terra para o povo naquela época. Por quê?
não pode fazer um homem um Deus, verdadeiramente. Mas por que Deus levou o corpo de Moisés? Moisés está morto, ele morreu. Por que Deus levou o corpo de Moisés? Sabe por quê? Para que aquele povo não visse pegar o corpo de Moisés e visse adorar. Foi por isso que Deus levou o corpo de Moisés. Foi por isso. Então a geração de hoje, igreja, está mais apegada ao mundo do que à própria palavra. As pessoas hoje não têm coragem de chegar na cara e falar o que está acontecendo, até dentro do ministério. Fica uma fuxiga aqui, uma coisa ali, mas não chega na frente. Irmão, está acontecendo isso, isso e isso. Se for de Deus, eu vou receber. Mas as pessoas não recebem. As pessoas não querem a verdade. Quer que eu passe a mão pela cabeça. Quer que os outros passem a mão pela cabeça. Tem muito membro da casa de Deus se afastando. Não somente aqui, mas de vários lugares. Mas são poucos pastores, poucos ovelhas que vai visitar, irmão. Jesus, ele deixa tudo para morrer por mim e para vocês aqui na terra. Hoje o povo não quer saber. Não todos, mas a maioria. As pessoas estão idolatrando algo que não é para ser idolatrado. As pessoas não querem mais servir um Deus verdadeiro. Está se preocupando que os outros vão pensar. Se eu falar, eu vou perder a amizade de fulano, eu vou perder a amizade de ciclano. Então perde a amizade de Deus. Sabe por que no mundo está acontecendo essa pandemia de doença? É cumprimento de Mateus capítulo 4. Virou muita pandemia, muita peste, terremoto, e as pessoas não ímpias, mas dentro da casa de Deus, estava com mais medo da corona do que do próprio castigo de Deus. Tanto que liberou e todo mundo voltou. A maioria voltou sem usar máscara. Igreja, o mundo está entrando em colapso, em crise. Mas o que está acontecendo vai vir a dominação maior. Por quê? Porque a Bíblia diz que existirá um homem, o filho de Satanás, se levantará de dentro do povo e governar este mundo. A Bíblia diz que Satanás, o filho dele, está vivo, não foi manifestado ainda. Já ouviu falar Apocalipse capítulo 13 da besta que sobe ao meio do mar? Essa besta, você vai entender essa besta quando ela sai do mar, que João, preso na ilha de Pátio, Deus dá essa visão a ele, desta besta. Água na Bíblia significa povo, nação e multidão. Então o anticristo, ele vai vir de povo, nação e multidão. O anticristo vai vir de uma igreja caída, uma igreja pecaminosa. Mas o povo não está preocupado de subir mais para o céu. O povo muitas das vezes está curtindo uma brincadeira de evangelho que o povo joga no TikTok e está curtindo. Isso é realidade, igreja. As coisas de Deus não brincam. Não brincam com as coisas de Deus, porque dois homens brincaram com as coisas de Deus e morreram. Sabe quem foi esses dois homens que chegaram a brincar com as coisas de Deus? O filho de Arão, Abiúde e Anadab. O homem se prostituía, um homem sacerdote escolhido por Deus, e começa agora a profanar a casa de Deus, e Deus aí destrói. A Bíblia diz que ele foi levar fogo ao altar, e Deus viu um fogo estranho. Então Deus subiu o fogo e consumiu aquelas duas vidas e mataram. Então Deus ainda mata. Deus ainda mata. Não esqueça que Deus ainda mata. Então Deus mata esses dois. Arão chega diante do tabernáculo, vê aquilo. Arão começa a pegar cinza. Arão começa a chorar e Deus cala Arão. Não chora por esse rebelde. E outra coisa, pega as cinzas dele e joga fora do arraial, porque eles são rebeldes. Quantas pessoas estão rebeldes na casa de Deus? Quantas pessoas não querem mais ouvir
a verdade. Glória a Deus.